Aí galera que curte Engenharia Clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. A CIPA, ela faz parte da Portaria 3214 de 78, que regulamentou a Lei 6.514, que alterava o capítulo 5 do título 2 da CLT, né? E começou a incluir uma série de direitos trabalhistas que a gente que atua na área da engenharia clínica precisa de conhecer, não somente para nós mesmos, mas também se você está em atividade de supervisão, de gerência ou direção, você precisa de conhecer isso, porque o trabalhador tem uma série de direitos trabalhistas e a gente que atua na área hospitalar tem algumas particularidades aí que, vamos dizer, tem que ser cuidada, e normalmente essas leis não conseguem entender essa particularidade de maneira geral. Então, bora rodar a vinheta, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre o que é a CIPA. A luta de classes, né, entre quem dá emprego e quem trabalha, e o trabalhador, isso é histórico, tem uma série de livros que tratam desse tema, mas eu vou tratar de fatos aqui, né? O fato é o seguinte, que existe, o trabalhador conquistou ao longo dessa luta aí, trabalhista, enfim, conquistou o direito de constituir a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que as empresas têm que ter, né? E como é que é isso? A CIPA era tratada pela NR5, norma regulamentadora número 5 da Portaria 3214 de 78. E em função do grau de risco da empresa e do número de funcionários, existe ali, a empresa é obrigada, né, por lei, de constituir a CIPA, que é um fórum de discussão. A CIPA não tem autoridade, vamos dizer, nenhuma para mudar as coisas, mas é um fórum onde você trabalha ali, né, a representantes do empregado e representantes do empregador, que trabalham para discutir as questões de como melhorar a segurança do trabalho. Existem vários tipos de atividades laborais, vamos dizer assim, e não dá para você colocar tudo isso na lei. Então, a CIPA é um momento onde sentam os representantes dos empregados e os representantes do empregador para tratar dessas questões. Então, por exemplo, tem uma série de obrigações que a CIPA pode ajudar, né? Por exemplo, a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A CIPA, o que o cipeiro pode fazer? Ele pode estudar a NR32 detalhadamente, que é uma NR voltada para a área da saúde, e levar isso para discutir ali como melhorar as condições de trabalho. Isso é muito importante, gente. Eu estou falando essas coisas porque muitos dos riscos que são, que acometem, né, ou que proporcionam riscos ou perigos ao trabalhador, eles também se referem ao paciente. Então, por exemplo, o risco de radiações ionizantes, seja no raio-x, durante a cirurgia ou durante um procedimento de hemodinâmica ou uma tomografia, essa radiação ionizante, ela afeta o trabalhador, pode afetar o visitante, dependendo da condição do paciente, ou depende do que os profissionais autorizam ali, e com certeza pode afetar também o trabalhador. Então, a importância de você discutir segurança no trabalho não se refere somente ao trabalhador. Um outro risco, vamos falar agora de um risco diferente, o risco biológico. O risco biológico é como que a gente teve no Covid, como a gente tem uma doença mais conhecida, que é a tuberculose, que é transmissível via ar. Você tem esse risco, uma doença que é transmissível via ar, e ela também afeta o paciente e também afeta o trabalhador. Então é muito saudável aproveitar, conhecer a CIPA, participar da CIPA. Como é que você chega à CIPA? A CIPA, existe ali periodicamente a eleição para membros da CIPA. Então tem uma eleição, os funcionários competem entre si, ou seja, os representantes do empregado são eleitos. São outros trabalhadores que escolhem a participação do profissional na CIPA. E os representantes do empregador são escolhidos pelo empregador de acordo com seus interesses e vão compor a CIPA. Então é interessante você pensar, você que é da área de engenharia clínica, de engenharia hospitalar, milita nessa área ou atua nessa área que a gente atua, você pode se candidatar à CIPA. A CIPA, ela fica, algumas empresas ou por um tempo ela fica muito estigmatizada, né? Por quê? O trabalhador que
compete para entrar na CIPA e entra na CIPA, ele passa a ter estabilidade no emprego. O que é isso? Estabilidade por quê, primeiro, né? Porque, assim, qualquer trabalhador que começa a fazer movimento, buscando os seus direitos trabalhistas, fazendo movimentos dentro da empresa, mostrando pontos fracos da empresa, pode não vir a ser uma pessoa desejável. Então, isso acontecia no passado, que o cara era demitido. Acabava que o cara era demitido, vão demitir esse cara porque está causando muita confusão. E hoje, né, o membro da CIPA, ele tem uma estabilidade de 2 anos. Ele foi eleito, terminou a eleição da CIPA, ele tem uma estabilidade de 2 anos. Por quê? Para garantir, né, dar uma segurança que ele possa falar abertamente sobre as questões que envolvem riscos no ambiente de trabalho. Então, eu recomendo, né, o pessoal de engenharia clínica, a gente é muito acostumado a olhar muito o risco do paciente, né, se o desfibrilador está entregando a carga desejável, se um equipamento eletromédico não tem fuga de corrente elétrica, se o bisturi está entregando a potência certa quando o médico ajusta ali a potência de corte ou de coagulação, ou se o equipamento de radiologia ele é seguro radiologicamente para o paciente, né? E se ele tem uma qualidade de imagens bacana para o profissional, né? Para o médico, por exemplo, a gente é acostumado a discutir isso, mas a questão da segurança do trabalho é muito importante e tem poucos colegas nossos militando nessa área. Eu sempre recomendo para os meus alunos lá da Engenharia Biomédica da PUC, as pessoas que querem fazer uma especialização, eu recomendo a especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Por quê? Primeiro, que você vai aprender a cuidar das questões de segurança de toda uma gama de indústrias, não só a indústria hospitalar. Você vai aprender da construção, você vai aprender da indústria elétrica, eletromecânica, automotiva, da área de entretenimento. Então, te dá uma visão de outras engenharias que você não teria em um curso só, isso de maneira geral. Outra coisa que eu recomendo é para você vai aprender a cuidar da sua própria segurança, né? Existem várias ferramentas que você vai aprender, né, a estudar os riscos nos diversos tipos de ambientes de trabalho e você vai ficar forte consigo mesmo. E outra razão que é muito interessante e muito importante é que é um profissional, praticamente, que eu conheço, é o único profissional. Existe uma determinação legal da atuação dele nos diversos ambientes de trabalho. E esse que depende do quê? Depende do grau de risco da empresa e depende do número de funcionários da empresa. Por exemplo, toda empresa que tem o grau de risco 3, são 4 graus de risco, e mais de 500 funcionários ou 501 funcionários, é obrigado a ter o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT, né? Então, no caso de 500, nessa faixa que eu me lembro de cabeça, com mais de 500, o hospital, no caso, tem que ter um engenheiro de segurança do trabalho por um tempo parcial mínimo de 3 horas. 3 horas. Então, se o hospital te contrata por 3 horas, às vezes você consegue trabalhar até em 2 hospitais diferentes. Ou seja, se você faz engenharia de segurança do trabalho, aproveita para conhecer os riscos para o trabalhador e amplia, por esforço próprio, os riscos que acontecem no ambiente hospitalar, né? Iniciando o PNR 32, né? A chance de você entrar num hospital aumenta, além de você poder fazer uma série de outras atividades, como ser perito de empresas em causas trabalhistas, ser perito do reclamante em causa trabalhista, trabalhar para alguns advogados trabalhistas e mesmo se tornar um perito judicial e trabalhar para a junta de conciliação e julgamento ou para um determinado tribunal ou outro, tá? Então, o que eu queria falar para vocês é isso. A gente tem que entender mais essa questão da segurança do trabalho, dos direitos que a gente tem nos ambientes do trabalho, os riscos que a gente corre, as obrigações das empresas que nos contratam, e um bom começo é iniciar pela NR5, que trata das questões da CIPA, para você ficar mais forte. Estimulo vocês a concorrerem na CIPA das suas empresas, né? Estuda lá para você ver se existe essa obrigatoriedade da empresa ter a CIPA ou não, e se candidata e vai aprender
a defender os seus interesses, né? Defender os interesses do outro e aprender as ferramentas da segurança do trabalho que estão aí no Brasil há muitos e muitos anos, e só hoje que os hospitais começam a empregar essas questões, essas ferramentas na segurança do paciente. Então é isso aí. Se você é novo no canal, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha se você quiser, se puder. Tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância do tema engenharia clínica, tecnologia em sistemas biomédicos nas redes. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!